A graça e a paz são as nossas mensagens que gravamos todos os dias. Uma viagem pela Bíblia. E hoje iremos ao Evangelho de Mateus, capítulo 16, com o tema Os 5 Pilares da Igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero asfixiou na porta da catedral em Wittenberg 95 teses contra os erros da Igreja Romana. Lutero estabeleceu 5 pontos de fé como base para a Igreja, conhecido como 5 sós. Quando foi pedido que Lutero se retratasse, ele disse: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus. Não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus me ajuda. Amém. E aí, quais são as bases de uma igreja verdadeira? Baseado na Reforma Protestante e nos 5 fundamentos, hoje iremos aprender os 5 pilares da igreja. Primeiro pilar: a Bíblia. Somente a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16 e 17. A Bíblia estava esquecida, chegando a ser proibida sua leitura pelo povo que só ouvia alguns trechos na missa em latim. De maneira que não compreendessem, Lutero gastou anos de sua vida traduzindo a Bíblia para a língua de seu povo. Reuniu recursos possíveis e publicou a Bíblia para todos lerem. A Bíblia na mão é marca do cristão protestante. A leitura bíblica é o centro do culto de uma igreja verdadeira. Não existe outra verdade acima da Bíblia. Ela é a palavra de Deus. A única regra de fé e prática para a vida cristã é a Sagrada Escritura.
Sua igreja tem a Bíblia como única regra de fé e prática? Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo pilar, somente Cristo, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. No tempo de Lutero, havia muitos santos e imagens na igreja. E o povo acreditava que, para cada coisa, devia pedir a um santo especial. De tantos personagens que havia na igreja, que a pessoa de Jesus Cristo ficava de lado e quase nada se sabia a seu respeito. Por isso, Martinho Lutero protestou por uma igreja cristocêntrica, onde Jesus é o centro de tudo. Foi Cristo quem morreu para dar vida e levantar uma igreja. Somente Jesus é o nome que salva todos os que invocam. Atos 4:12. A igreja deve orar somente ao Pai em nome de Jesus. João 14, versos 13 e 14. Um cristão verdadeiro acredita somente Jesus salva e somente Ele é digno de receber o nosso louvor e ouvir nossas orações. Não podemos confiar em homens, pois, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias capítulo 17, verso 5. Nem mesmo um pastor poderoso ou um cantor gospel famoso tem o poder que só Jesus tem ou merece a honra que só Ele merece. Por isso, a igreja verdadeira deve estar firmada em Jesus e não em homens. Você e sua igreja confiam somente em Jesus para a salvação? Somente Jesus pode salvar e ouvir a sua oração. O terceiro pilar, a graça. Somente a graça. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9. As indulgências eram cobranças que a igreja fazia como forma das pessoas pagarem por seus pecados. Lutero se revoltou contra isso ao ver o luxo das igrejas romanas e a pobreza do povo que se ajuntava trocados para pagar em dinheiro pelo perdão de seus pecados e ainda tinham que cumprir penitências, acreditando que por suas obras seriam salvos. Quando Lutero leu a Bíblia, que Jesus com seu sangue apagou todos os nossos pecados e por sua graça somente nos perdoava sem necessidade alguma de obras, ele não aceitou e rasgou a bula papal que determinava o perdão para quem pagasse uma indulgência, vendendo a salvação para quem tivesse o dinheiro para tirar um parente morto do purgatório. As obras não podem salvar ninguém, pois as obras são consequência de nossa salvação. Efésios 2:10, pois como servos de Deus somos capacitados pelo Espírito Santo a exercer misericórdia, revelando o amor de Deus ao próximo. Um cristão verdadeiro depende da graça de Deus para tudo, 2 Coríntios 12:7.
Uma igreja verdadeira proclama o perdão dos pecados gratuitamente por Jesus Cristo, sem necessidade de pagar ou cumprir rituais como Jesus ordenou. De graça recebestes e de graça dai. Mateus 10, verso 8. Sua igreja proclama a graça de Deus em tudo que faz ou cobra pela bênção. Somente a graça de Deus pode perdoar pecados. O quarto pilar, a fé. Somente a fé. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Num tempo em que as relíquias e objetos santos eram venerados, carregados em procissões e as multidões caminhavam em romaria em busca de uma experiência religiosa através de um contato com um lugar ou objeto sagrado. Lutero pregou que nada disso era necessário. A Bíblia define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, Hebreus 11:1, e que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Baseado nisso, Lutero determinou que não deveria reverenciar objetos visíveis e nem fazer uma grande caminhada para agradar a Deus. A fé é invisível. 2 Coríntios 5:7. Somente pela fé podemos receber a resposta às nossas orações. Um cristão de verdade vive pela fé, não pelo que é palpável e visível aos olhos humanos. A igreja verdadeira ensina a exercer a fé sem necessidade de amuletos ou obras. No século XXI, em meio ao capitalismo, é muito comum as pessoas se apegarem a coisas e lugares. Por isso, é um desafio pregar a ver no que ninguém vê. Mas bem-aventurado os que viram e creram. João 20, verso 29. Você e a sua igreja vivem essa fé ou procuram coisas para acreditar? Somente pela fé recebemos a salvação e somos abençoados. O quinto pilar, Deus. Somente a Deus toda a glória. Eu sou o Senhor, e esse meu nome. Não darei a outro a minha glória, e nem imagens o meu louvor. Isaías 42, verso 8. Muitos idólatras dizem que não estão adorando as imagens e que estas são apenas para relembrar a história da pessoa e de suas obras. Engano. Como então conversam, cantam e fazem pedido para a imagem? Essa é uma forma de adoração. Lutero não aceitou as centenas de imagens na igreja e os cultos prestados a pessoas que já haviam morrido. A palavra de Deus declara que somente a Deus pertence a glória, honra e louvor. Apocalipse 5:12. Jesus é o único digno de receber toda adoração. Jesus disse que um cristão verdadeiro presta toda a glória somente a Deus e não recebe louvor pelos seus feitos. João 5:44. Uma igreja verdadeira não louva a homens, mas somente a Deus. O meio gospel precisa urgentemente se livrar do estrelismo que tem enriquecido cantores e iludindo o povo de Deus com a dependência de um personagem famoso ou canções novas para adorar a Deus. Você e sua igreja têm adorado ao Senhor ou presta admiração para homens? Somente a Deus
A Deus somente toda a glória. Como reconhecer uma igreja verdadeira? Mas ainda que nós, ó anjo dos céus, preguem um evangelho diferente daquele que eles pregaram, que sejam amaldiçoados. Gálatas 1:8. A igreja ficou muito tempo distanciado da verdade e custou muito para ser restaurada. Hoje existem muitos tipos de igrejas e religiões ao ponto de confundir a cabeça das pessoas. Precisamos de discernimento para entender o que é certo e o que é errado. Por isso, o apóstolo Paulo deixou bem claro que nem mesmo uma manifestação sobrenatural, como o aparecimento de um anjo ou com outro tipo de pregação diferente do Evangelho, não deve ser aceita como verdade. Baseados nesses 5 princípios enumerados por Martim Lutero, podem saber se uma igreja ou cristão é verdadeiro. Também podemos refletir sobre a necessidade de uma nova reforma na igreja evangélica e retornar às nossas origens como uma igreja verdadeiramente cristã. Os 5 pilares da igreja: a Bíblia, que é a palavra de Deus, a graça, que perdoa os pecados, a fé, que leva à salvação, Cristo, o Salvador, toda a glória somente a Deus. Amém. A palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por essa oportunidade, obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado homens em busca da verdade, como Martim Lutero, ó Senhor, e que a sua igreja nos dias atuais, que homens de verdade levantam e programam a pura verdade, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.